Olá, turma, tudo bem? Esta aqui é a aula de fotografia. Eu tentei ao máximo aprofundar alguns temas aqui, mas vocês vão ver que seremos bastante genéricos e superficiais, porque é uma infinidade, é uma parte muito ampla dos conhecimentos sobre o cinema. Então eu peço para que vocês se aprofundem como puderem com outros materiais de estudo. E esse aqui segue aqui um pouco do nosso roteiro, do nosso fluxo de aula. Vocês perceberão que a gente passará por uma série de temas bastante sensíveis e é importante que vocês dediquem ao máximo um pouco de estudo para além dessa aula, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro tópico, o que a gente pode, de uma forma bem sucinta, entender sobre a história da fotografia? Que a história da fotografia ela remonta a um processo de acúmulo de uma série de experiências ópticas, né, desenvolvidas com finalidades diversas, seja para entretenimento, seja por curiosidade alquímica ou artística mesmo. Desta maneira, tanto a lanterna mágica como a câmera escura, entre outras experiências com imagens, elas possuem uma contribuição no processo de desenvolvimento da fotografia como artifício de processo de produção de imagens técnicas. E esse termo imagens técnicas vai ser muito importante para a gente entender que tipo de imagem nós passamos a produzir na era da modernidade. Por definição, fotografia significa grafar, desenhar com a luz, né? Um termo grego, e que poderemos traduzir como a técnica de produzir imagens em materiais sensíveis por meio de exposição luminosa. Claro que depois essa questão do material sensível ela será bastante ressignificada diante das imagens digitais. Mas as primeiras imagens fotográficas elas foram reconhecidas mundialmente atribuídas a Joseph Niepce e consta como sendo produzida em 1826, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo. A imagem foi produzida após uma exposição à luz solar de quase 8 horas. Paralelamente, Louis-Jacques Mandé Daguerre, ele produziu imagens com certos efeitos visuais em uma câmara escura, que ele apelidou de diorama. Mais tarde, após a morte de Niepce, Daguerre produziria uma imagem em um processo de vapor por mercúrio, iodo, que reduziria o tempo de revelação e que patenteou com o nome de daguerreótipo. Porém, segundo os estudiosos, o termo fotografie é atribuído a um francês radicado em Campinas, São Paulo, Hércules Florence, e que só foi descoberto essa atribuição histórica posteriormente, né, quando se desenvolveu um processo de redescoberta de alguns dos seus trabalhos. A imagem fotográfica ela torna-se o centro de debate a respeito do Estatuto da Modernidade. Ela instala um vasto campo de estudo onde a imagem técnica estaria por trás de uma mudança de paradigma a respeito da obra de arte. Perceberemos como a imagem técnica, ela de alguma forma desvinculou a maioria das artes em geral de suas pretensões, escopos e objetivos realistas. E se a gente for perceber bem, analisar, é quase que natural a nossa propensão a produzir produtos realistas nos nossos filmes, né? Temos uma espécie de inclinação natural a isso. E vamos entender um pouco por quê. O primeiro teórico que eu convoco aqui para tentar de alguma forma esclarecer algumas questões relacionadas à imagem técnica é o Willem Flusser, né? E o que é que ele nos diz? Que nos primórdios, lá na era pré-histórica, nós nos comunicávamos por imagens, né? Nós desenhávamos para tentar enviar alguma mensagem ao outro e estabelecer uma relação de referente com a mensagem, né? Mas com o desenvolvimento da escrita, nós nos distanciamos dessa relação de comunicação com as imagens e passamos a designar e associar o som a um fonema ideograma na formação das palavras e na formação das nossas comunicações, né? Mas há aí, para ele, um conflito direto entre o conhecimento mágico das imagens e o conhecimento racional dos textos. A função principal dos textos é explicar as imagens. Os conceitos, eles analisam as visualidades do pensamento, né? O tempo do texto ele é linear, o tempo da imagem ele é circular. O que ele quer dizer com isso? Que, de alguma forma, ele foi um dos primeiros teóricos a analisar uma relação de scanner do olhar com a imagem, né? Nosso olhar ele age como se fosse um scanner quando visualizamos uma imagem, né? Então, o tempo da imagem, o tempo de leitura, que a gente podemos dizer assim, né? Ele é circular. O tempo do texto ele é linear. Claro que estamos falando do texto, muitas vezes estamos falando de um contexto ocidental. Mas a história propriamente dita, quando dizemos a história, que a história é basicamente o desenvolvimento da escrita, né? É quando a escrita se forma. Ela é a explicação progressiva das imagens, é a desmagicização do mundo, ou, pelo contrário, a conceptualização do mundo. Mas por trás disso significa o quê? Que a gente
de alguma forma se desvencilhou nesse processo da escrita, né, nesse processo, na emergência desse conhecimento racional, de um conhecimento profundamente, digamos, primordial na nossa relação com o mundo, que é a imaginação. A imaginação aqui como capacidade de decifrar imagens e fazê-las, né? Ele é um codificador e decodificador ao mesmo tempo. Nós muitas vezes, quando olhamos, vemos uma imagem, visualizamos mentalmente, estamos estabelecendo de alguma forma um processo imaginativo. Mas as imagens técnicas, elas são códigos, metacódigos textuais. E seu aparato, ele de alguma forma, ele mascara esse caráter mágico das imagens, né? As imagens, elas possuem um poder, de alguma forma, as imagens técnicas, possuem o poder de codificar fenômenos multidimensionais em uma superfície bidimensional plana, né? Muitas vezes a gente não se percebe, mas quando a gente vê uma tela, ou a tela da TV, ou a tela do cinema, ela é bidimensional. Por mais que tenha um cinema 3D aí, que o cinema 3D já é uma espécie de tentativa de ampliação dessa experiência bidimensional da imagem. Mas ela não estabelece nexos causais. Nós é que estabelecemos relações de significação. Nós é que estabelecemos nexos causais, mas as imagens estabelecem relações de significação. O que ele está dizendo com isso? Que de alguma forma as imagens são signos. Ponto. Signos. Flusser ele já apontava nesse processo que as imagens elas ganham vida própria, né? Porque elas chegam a substituir o referente na nossa relação com o mundo, né? Aquela a famosa questão do duplo, né? A substituição da cópia pelo seu referente, a substituição do referente pela sua cópia, né? E que aí está por trás, muitas vezes, na nossa contemporaneidade, a perda do referencial e um processo de desorientação. Um outro teórico que convocamos aqui para tentar entender melhor essa relação das imagens técnicas com as obras de arte é o Walter Benjamin. O Benjamin ancora a sua teoria da fotografia em uma teoria messiânica da história e em uma original teoria da técnica. Ele via em seus estudos sobre a obra de arte uma resposta aos terríveis fatos políticos de que era contemporâneo, né? A ascensão do nazifascismo, os desdobramentos da sociedade capitalista, com suas crises recorrentes e guerras iminentes, né? Ele estudou os novos meios de composição, reprodução e divulgação das artes, onde os avanços da técnica se faziam perceber de modo claro, como um estudo onde o estético se confundia muitas vezes com análise social e uma crítica da cultura. Para ele, os novos regimes de visualidade e percepção do mundo estão diretamente atrelados aos avanços da técnica. O homem moderno não poderia ser compreendido sem uma análise da técnica. E em sua obra, né, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, ele propõe que a reprodutibilidade ela rompe com a tradição da originalidade e retira uma espécie de aura de autenticidade da obra de arte. O debate perde o sentido em torno da oposição entre original e cópia. A cópia ganha uma espécie de autonomia frente a qualquer referente. E nessa relação, o homem deixa de mediar os processos diretos de criação artística, né? Ou pelo menos de criação, de produção de uma imagem, né? A mão do homem não está mais ali no meio desenhando as coisas. A máquina que de alguma forma medeia esse processo, né? Mas por que eu estou trazendo isso? É porque importa aqui para a gente explorar um pouco as implicações do advento da imagem técnica para as artes plásticas e figurativas. Mas, para além disso, a imagem técnica ela terá um efeito direto sobre o papel do realismo nas artes como um todo. Para André Bazin, a fotografia, a imagem técnica, libertou as artes figurativas das artes plásticas de qualquer pretensão realista. O que ele está querendo dizer? Que por trás da estética das artes plásticas, há uma história da semelhança, né, da mimesis. As artes plásticas sempre tiveram um fundamento teleológico, que é a luta contra o tempo. Uma espécie de tentativa de eternizar, fazer durar a memória no fluxo das transformações, o que ele chama de salvar o ser pela aparência. Com isso, satisfaziam a necessidade fundamental da psicologia humana, que é a defesa contra o tempo. A morte não é senão a vitória do tempo. Fixar artificialmente as aparências carnais do ser é salvá-lo da correnteza da duração. Ele está dizendo que, de alguma forma, desde os primórdios da humanidade, nós lutamos contra o tempo, contra a morte, contra o desaparecimento. Esta evolução das artes, né, tudo que ela conseguiu sublimar pela via de um pensamento lógico foi a necessidade incoercível de exorcizar o tempo, salvar o modelo, o referente, de uma segunda morte espiritual, que é o esquecimento. Se a história das artes plásticas não é somente a da sua estética, mas antes a da sua psicologia, então ela é essencialmente a história da semelhança, da mimese, ou, se quer, do realismo. Por isso que, de alguma forma, o realismo se tornou
uma espécie de ponto incontornável nos estudos das artes em geral, né? E as artes plásticas e figurativas, elas vinham desde a Renascença desenvolvendo técnicas realistas de representação. O desenvolvimento da perspectiva central no realismo, no renascentismo, ele permitia ao artista dar uma ilusão de um espaço tridimensional onde os objetos podiam se situar como se fosse na nossa percepção direta. E é por isso que a restituição do movimento é atribuído como caráter essencial da imagem cinematográfica. E a preservação do espaço-tempo fariam dos planos sequências e da duração real das ações o cinema por excelência para André Bazin. Até aqui, viemos abordando questões relativas à imagem técnica, mas nesse ponto iremos abordar o dispositivo como um mecanismo que instaura o olhar por trás da imagem cinematográfica e que nos permite entender como nos identificamos através do ponto de vista, né? Para Muniz Sodré, um teórico brasileiro, as mudanças sociocontemporâneas, né, elas não permitem, de alguma forma, explicar o fascínio do homem contemporâneo pela imagem, que é, no fundo, a imagem de si mesmo, enquanto sujeito de uma certa consciência reproduzida por espelhos sociais. Para Sodré, o fenômeno do olhar possui um laço genético com a sexualidade. Por exemplo, podemos ver na moeda dos índios celtas, né, povo ibérico do século II a.C., um cavalo alado, cuja cabeça é formada por um anjo sentado, que, estendendo os braços, toca os pés. O olho do animal é desenhado pelo pênis do anjo, né? Parafraseando René Nelly, o olho é um meio de possuir ou de ser possuído, completamente análogo aos órgãos sexuais que possuem e são possuídos. O olhar é tido como suscetível de evocar sentimentos de temor, mistério e amor, do mesmo modo que a comunhão sexual. A irresistível fascinação do ver-se é antiguíssima e mitológica. 3 mitos gregos podem nos ajudar a compreender o poder que as imagens possuem na cultura ocidental e algumas das questões abordadas desde os primórdios do cinema, entre elas o narcisismo, o voyeurismo, o duplo ou simulacro. Né? O mito de Narciso. No paradigma lendário de Narciso, na versão de Ovídio em suas Metamorfoses, Narciso, filho do deus Céfiso e da ninfa Liríope, viveria melhor se não se olhasse. Belíssimo, chega à idade adulta, Narciso torna-se objeto de paixão e desejo de um grande número de moças e ninfas, mas ele permanece insensível ao amor, o que provoca uma série de queixas e pedidos de vingança pelas mulheres e desperta a ira de Nêmesis. Um dia Narciso se inclina sobre uma fonte para matar a sede e percebe o próprio rosto e dele se enamora. Indiferente ao mundo, debruça-se sobre a própria imagem e deixa-se morrer afogado. Esse mito ele possui uma relação direta com a questão do simulacro, do espelho e do duplo, e com o solapamento da diferença da relação de troca através do olhar. Narciso é punido por violar a regra da doação recíproca no amor, não a aceitação do outro. Ele aspira a uma ordem própria, autossuficiente, impermeável ao amor, pois a relação amorosa implica um comércio de identidades. Né? O mito de Narciso nos permite abordar inicialmente a questão do duplo, a duplicação, né? O simulacro, e que tem uma dimensão imaginária e simbólica e possui laços estreitos com a formação do eu para a psicanálise, que por extensão terá uma relação umbilical com outro mito bastante conhecido, o mito de Édipo, que é por excelência uma tragédia da visão. Édipo por ver tudo, mas não se pode ver tudo, mas não se vê. Quando ele cega-se ao fim, envergonhado, interioriza sua visão, ele permanece na escuridão. Em ambos os mitos, Narciso e Édipo, as interpretações supõem uma dimensão projetiva da gênese da personalidade. Para que existamos enquanto indivíduo é necessária a diferença, ou seja, o outro, de alguma forma, torna possível a compreensão de si próprio. Daí que o interesse pelo outro esteja no centro da curiosidade por ver e olhar e por extensão nos mecanismos de identificação imaginária promovidos pelo dispositivo cinematográfico. O simulacro é um duplo, ou a duplicação do real, que tem o poder de abolir qualquer ideia de identidade, na medida em que não se refira mais a nenhuma realidade externa, mas a si mesmo, ao seu próprio jogo de simulação. Sem a necessidade de uma realidade externa para validar a si mesmo enquanto imagem, o simulacro é ao mesmo tempo imaginário e real, ou melhor, é o apagamento da diferença entre real e imaginário, entre verdadeiro e falso. O simulacro abole a referência. O cinema, portanto, aprofunda o simulacro moderno e institui um espaço-tempo imaginário, sem qualquer referência a um real. Por outro lado, o jogo de simulações, né, de simulacros, escamoteia o dispositivo, porque somos levados a crer na realidade do que vemos, sem, de alguma forma, perceber que se trata apenas de uma imagem. Um outro mito muito importante para a gente entender um pouco o mecanismo e o dispositivo cinematográfico é o mito de Eros e Psique, que está por trás de um dos principais fenômenos que de alguma forma a gente observa na contemporaneidade, é o fenômeno do voyeurismo, né? O que é que o mito nos diz? O mito nos traz uma espécie de superstição do olhar da mulher, inicialmente, né, a gente pode entender assim,
uma superstição do olhar da mulher como o olhar da morte, né? Porém, traz também uma interpretação do mistério do olhar como caminho para a fusão com o outro. Olhando-se, veja, uma comparação com o mito de Narciso. Olhando-se, Narciso foi arrebatado pela própria imagem. Já aqui, o grande receio de Eros era ser olhado pela própria mulher. Aqui um adendo para a questão do poder, né? Quem pode ver e quem pode ser visto. Aqui o mito nos permite também entender como o dispositivo perpetua um mecanismo de objetificação do olhar, do voyeurismo, e que culmina no poder de instaurar mecanismos de identificação do ponto de vista da câmera. Tradicionalmente, é um ponto de vista do homem branco. Aqui eu trouxe alguns pontos importantes da questão dos mitos que nos fazem entender um pouco como o mecanismo e o dispositivo cinematográfico nos promove um processo de identificação com o ponto de vista da câmera, né? A gente acaba sendo seduzido por aquele ponto de vista e acabamos nos identificando com quem olha. Bem, deixando para trás agora esses preâmbulos a respeito da imagem e do olhar cinematográfico, né? A gente vai agora tentar abordar um pouco das narrativas e linguagens visuais, né? Porque, de alguma forma, agora estamos entrando num elemento bastante específico que vão nos ajudar, vão nos auxiliar na construção de nossas narrativas. Porque o intuito agora é de conhecer os elementos visuais, é ter em mãos as ferramentas que nos possibilitam estruturar uma narrativa, aprender a compor com segurança e consciência uma história. Em todos os lugares vemos imagens, que em conjunto compõem narrativas e histórias. O uso consciente transmite significados estruturados, evita a aleatoriedade de um impulso natural. Um componente visual transmite estados de ânimo, emoções, ideias e proporciona uma estrutura indispensável à adição de sentido. Os elementos visuais foram convencionados através de estudos e práticas a terem características emocionais associadas, e com o conhecimento das regras, a convenção pode ser quebrada. Exemplo da cor vermelha, né, que está associada ao perigo, à paixão. Se utilizado de forma adequada, pode transmitir outra emoção. A exemplo do filme, azul é a cor mais quente. A cor azul, tida como uma cor fria, gélida, que transmite ausência de emoção, no filme está associada a um amor entre duas jovens, a violência da paixão, ao êxtase, são sentimentos que normalmente estão associados à cor vermelha. Mas também a tristeza, a solidão, a melancolia, e aqui a cor azul retorna à associação que normalmente lhe é destinada. Interessante perceber que quando o amor entre as duas jovens arrefece, a cor do cabelo de Emma vai desaparecendo, voltando à sua cor natural. Na verdade, qualquer cor pode indicar perigo ou paixão, segurança, amor ou outros sentimentos. O que irá fazer a cor estar associada a determinada emoção ou sentimento é o uso estruturado dos componentes visuais, para comunicar aquele sentido específico intencionado. Podemos reduzir os elementos visuais básicos em espaço, linha, forma, tonalidade, cor, ritmo. Né? O espaço, não estamos falando de espaço sideral, cósmico. O espaço ele pode ser de alguma forma reduzido a três. O espaço físico da câmera, o espaço em tela, por fim, o espaço bidimensional da tela. Aqui estamos trazendo conceitos trabalhados por Bruce Bloch no seu livro Narrativas Visuais, certo? O ponto, por exemplo, a unidade visual mínima, é o indicador e marcador do espaço. A linha, o articulador fluido e incansável da forma. A forma são as formas básicas, o triângulo, o quadrado e suas variações, os círculos, que em suas variações combinados permitem permutações de planos e dimensões. Já a direção, que é o impulso do movimento, que incorpora e reflete o caráter das formas básicas. Né? O tom, a presença ou ausência, o exagero do elemento que nos permite enxergar as formas. Né? O tom pode ser facilmente compreendido através do preto e branco, do contraste adivino, da polaridade entre as duas tonalidades. Atenção aqui para a questão, a palavra contraste, que vamos abordar logo à frente. A cor, a contraparte do tom, com o acréscimo do componente cromático, é o elemento visual mais expressivo e emocional. A textura, óptica ou tátil, ela exprime o caráter da superfície dos materiais visuais, né? A escala, a proporção, a medida, que de alguma forma a gente está tratando aqui da medida e o tamanho relativo dos elementos visuais em tela, né? A dimensão e o movimento que juntos expressam uma frequência e que de alguma forma atenta para o ritmo, né? O que é o ritmo? Digamos, sentimos o ritmo na sua relação com o movimento dos elementos, né? O estacionário em movimento, aceleração, repouso. Podemos senti-los na alternância. Se você resolve ignorar os elementos visuais, eles não vão desaparecer do seu filme. Eles estarão apenas presentes sem consciência e, por consequência, sem consistência. Aprender a controlá-los é essencial para transmitir os significados que buscamos. Mas lembre-se que manipular os elementos visuais não é atribuição única de quem está por trás da câmera. A direção de arte, o casting, o figurino, a cenografia, a iluminação, a composição, a direção trabalham juntas para conseguir produzir a imagem do filme.
Donis Adonis, em sua obra Sintaxe da linguagem visual, ele nos diz que qualquer acontecimento visual é uma forma conteúdo, certo? E que aplicada à teoria da Gestalt, aos princípios de composição visual, podemos perceber que a qualidade dos elementos visuais individuais não são absolutos, né? Porque a gente está falando um pouco, como a gente está falando, a cor vermelha está associada à paixão. Eles não são absolutos, esses sentidos, esses significados. De alguma forma, esses elementos visuais individuais, eles possuem outro sentido na sua relação com outros elementos, e que em face de uma unidade maior, eles ganham outro sentido. Isso significa que os elementos são influenciados pelas outras partes constitutivas, na sua relação com os outros elementos e com o todo. Desta forma, eles não possuem o significado que acreditamos, tomados isoladamente. Já Bruce Bloch, ele nos diz que é muito importante, que antes que a gente conheça os elementos visuais, a gente internalize a necessidade de obedecer ao princípio de progressão visual. O conhecimento da estrutura visual sempre levará ao princípio de progressão visual. Isso é fato. Uma progressão pode ser entendida como um modo processual de transformação de um estado em outro. Por trás do princípio de progressão está o sentido da transformação. A progressão de algo simples leva à transformação em algo complexo. Um ponto se transforma em uma linha, que se transforma em um quadrado, que se transforma em um cubo. A estrutura visual, como qualquer estrutura, se utiliza da progressão para construir seu processo de formação. Voltando a Adonis, ele nos diz que a melhor forma de manipulação dos elementos para a composição visual, em face da comunicação e formação da mensagem, devemos tentar seguir uma técnica muito simples, mas bastante dinâmica, da relação entre contraste e harmonia. Aqui a harmonia a gente pode permutar com a noção de afinidade, né? Que o Bruce Bloch trabalha contraste e afinidade, Donis Adonis trabalha contraste e harmonia. Trata-se de uma técnica de uso da polaridade. A técnica é da polaridade. Não vamos reduzir aqui ao uso exclusivo de extremos, mas à compreensão da relação progressiva num contínuo, numa gradação entre os elementos, né? A relação de contraste e harmonia pode se dar entre diferentes noções de polaridade. Eu escolhi aqui algumas para a gente poder visualizar. Por exemplo, contraste e harmonia, né? Instabilidade e equilíbrio. Contraste seria instabilidade, harmonia equilíbrio. Contraste seria assimetria, harmonia seria simetria. Contraste seria irregularidade, harmonia seria regularidade. Contraste seria complexidade, harmonia seria simplicidade. E aí por aí vai, desde transparência, opacidade, profundidade, planura, acaso, regularidade. As técnicas, elas são agentes do processo de comunicação visual. É através de sua energia que identificamos a essência de uma mensagem, né? São elas que permitem uma identificação mais eficaz do sentido, da significação atribuída. Elas estão por trás do refinamento da nossa alfabetização visual. São elas que possuem uma relação orgânica e funcional entre os estímulos visuais e a estrutura, seja ao nível físico, perceptivo, seja ao nível psicológico. São elas que permitem adicionar camadas de significação às narrativas visuais. Mas o mais importante disso não é apenas conhecê-las, mas selecioná-las. Não há como controlar todos os elementos visuais e utilizar todas as técnicas. O bom uso das técnicas requer parcimônia, exige economia do uso dos elementos e técnicas no seu regime imagético. Atenção aqui à noção de regime imagético. Quanto mais simples a sua fórmula, ou seja, as suas escolhas, mais restrito será o potencial da variação e expressão criativa. Você reduz a escolha dos elementos, você não tem condições, naturalmente, a possibilidade a potência de variação das coisas será reduzida. Mas também aí, mais abrangente será o controle e mais eficaz será o seu propósito. Você reduz as suas escolhas de manipulação dos elementos visuais, mas ao mesmo tempo você ganha em eficácia na manipulação deles, para seu propósito. Todos os elementos visuais da imagem são simultâneos, lembre-se disso. Você não vê um ponto, depois vê uma imagem, uma forma. Todos estão presentes ao mesmo tempo. Então, quanto menos elementos você se propuser a manipular, maior a sua capacidade de controle. Bom, pessoal, aqui nós falaremos agora um pouco sobre as ferramentas da cinematografia, né? E falaremos apenas de algumas, porque não podemos abarcar todas, são muitas as ferramentas, né? E aqui, de alguma forma, a gente precisa internalizar que as ferramentas elas nos ajudam na construção das imagens, que permite adicionar camadas de significação à narrativa. A primeira ferramenta que iremos abordar será o quadro, mas antes de falar do quadro e do espaço, necessariamente, vamos falar da tela, né? Qualquer composição que você decidir fazer, né, será uma escolha que deve levar em conta as dimensões do quadro, né? A relação entre a largura e a altura do quadro, que é conhecida como proporção da imagem, e que difere com base no formato de filmagem. Por exemplo,
o 2,39 por 1 é anamórfico, o escopo, né? A 1,85 por 1 é o padrão americano de tela de cinema, chamado flat. A 1,78 por 1 é o padrão HDTV, que é mais conhecida por 16 por 9. É fundamental conhecer tanto a proporção de tela do formato de filmagem quanto o formato de exibição, para assegurar que suas escolhas composicionais serão preservadas. Isso é muito importante. Outro ponto importante também, antes de nos aprofundarmos no quadro, são os eixos da imagem, né? Quando falamos de eixo, estamos falando do aspecto bidimensional do quadro. O eixo X é o eixo horizontal, o eixo Y é o vertical. Mas também há um terceiro eixo, que muitos desconhecem, mas que é tão importante quanto, que é o eixo Z. É o eixo responsável pela profundidade. É o eixo responsável por criar uma ilusão de tridimensionalidade da imagem e causar uma impressão de profundidade que é inexistente. Alta profundidade ajuda a superar o achatamento do quadro e acentua uma verossimilhança importante para uma impressão de realidade. Então, o quadro, né? Selecionar o quadro é fundamental. É através da manipulação dos elementos em quadro que iremos dirigir a atenção do público. É através do quadro e dos elementos que inserimos ou deixamos de inserir que podemos encontrar formas de transmitir informações, conceder pistas, sugerir relações, apresentar o espaço, contextualizar o enredo, a ação dramática e os personagens. O quadro pode ser utilizado como elemento da imagem, que permite relacionar o personagem com o espaço, né? Ao observarmos uma imagem, naturalmente, sem que tenhamos atenção para isso, internalizamos os limites do quadro. As 4 margens do quadro possuem uma força visual própria. Os objetos próximos ao quadro são visualmente associados e relacionados a ele, com mais força do que se estivessem longe. O quadro nos torna consciente dos seus limites e do que está fora dele, sem que nos esforcemos para tanto. O quadro, inclusive, pode favorecer uma tomada de consciência do espaço por trás das câmeras, né? Tudo isso faz parte do universo espacial de um filme. Um quadro aberto, por exemplo, é um quadro onde os elementos expandem a margem ou a atravessam quando eles são cortados pela margem. Aqui um destaque para a noção de indexalidade, que iremos abordar logo, num tópico específico, claro, sobre a poética da imagem cinematográfica. Já um quadro fechado é aquele onde os elementos estão confortavelmente contidos dentro dele, característica de uma composição mais formal. Sempre importante lembrar que, embora estejamos tratando o quadro numa perspectiva fixa, como se fosse a moldura de uma tela de pintura, um quadro cinematográfico pode ser dinâmico e móvel, estar em constante transformação, principalmente devido à mobilidade da câmera. Um importante elemento associado ao quadro e ao espaço, ainda que de forma imperceptível, é a terceira dimensão, a impressão de profundidade, né? A tela é uma superfície bidimensional e é através de um foco profundo que projetamos um eixo Z na imagem, criando uma falsa impressão de profundidade inexistente. Os filmes de Orson Welles, por exemplo, foram os primeiros a explorar a profundidade de campo como elemento da imagem, capaz de causar uma impressão de realidade importante para o cinema realista e que seria tido por André Bazin, dito anteriormente, como o cinema por excelência, na medida em que ele mantém uma alta profundidade e preserva a unidade espaço-temporal da cena. A exemplo, por exemplo, de um plano sequência que não é picotado pela montagem. Um quadro pode conter outro quadro dentro dele. Um quadro dentro do quadro. Alguns teóricos falam inclusive em superenquadramento ou reenquadramento, o que significa utilizar elementos de reenquadramento dentro do plano. Isto é muito comum quando o realizador está compondo, levando em consideração a tela de exibição, que possui diferentes proporções. O quadro dentro do quadro pode não apenas alterar a relação de largura e comprimento do plano, mas também pode alterar ou então chamar a atenção para elementos importantes da imagem e da história, da narrativa, tornando-se uma importante ferramenta narrativa. Ao selecionarmos a iluminação, o cenário, a locação, trabalhamos o espaço, inclusive trabalhando o espaço negativo, positivo, enfatizamos isolamentos ou conjuntos, antecipamos informações, adicionamos sentidos. As linhas da perspectiva podem convergir ou divergir, direcionando o olhar para o ponto de interesse ou jogando para fora da tela, para o extracampo. São muitas as possibilidades que o espaço nos oferece. Antes da gente prosseguir para outros elementos e ferramentas da cinematografia, vamos falar um pouco sobre a composição, né? Sobre alguns elementos básicos de composição e algumas regras que podemos internalizar para melhorar nossa composição. Como já vimos falando, um plano ele é o resultado de vários fatores de como se organizam os elementos no quadro.
A composição implica uma dose de apreciação subjetiva, mas há guias que nos favorecem o equilíbrio, o balanceamento, o posicionamento dos elementos no interior do quadro, para garantir que uma determinada ideia, reforçar um determinado sentimento, transmitir uma sensação. E aqui falaremos basicamente de poucas regras e um recurso básico, né? Por exemplo, as linhas guias, né? As linhas guias ou guidelines, né, são as linhas que normalmente a gente pode utilizar aí, que muitas vezes podem ser linhas físicas ou sugeridas, né? Elas dirigem o olhar e a atenção do espectador. Elas ajudam também a posicionar os elementos em quadro. Por isso que, de alguma forma, a gente pode colocar as textas ali no visor da câmera para, de alguma forma, nos ajudar a, de alguma forma, posicionar, né? A montar, a enquadrar. É a principal ferramenta das guidelines é a possibilidade de ajudar no enquadramento. As linhas horizontais, por exemplo, elas transmitem sensação de estabilidade, de calma e descanso, pois possuem uma posição de repouso sobre uma superfície. As linhas verticais transmitem força, poder, crescimento, né? As linhas diagonais, elas propiciam uma imagem mais dinâmica, né? As linhas diagonais, elas podem ser ascendentes e ajudarem a sugerir uma sensação de esforço, de lentidão e progresso. As linhas diagonais descendentes, elas já ajudam a transmitir uma sensação de queda, né? Velocidade, né? Afundamento. Elas também ajudam a criar profundidade, especialmente as convergentes, né? Criando pontos de fuga dentro da imagem. As linhas curvas, elas são mais atrativas por sua natureza errática. O melhor exemplo de uma linha dominante é a linha do horizonte, que fornece a sensação de uma imagem estável, mas há a possibilidade de contrastar com um plano aberrante, quando uma imagem explora o enquadramento inclinado. Dependendo do contexto, pode transmitir dinamismo, inquietude, ou pode ser usada com finalidade simbólica, né? É comum achar que o horizonte ele deve se situar no meio da imagem, mas convencionou-se colocá-lo na terça superior ou terça inferior. Assim, de alguma forma, a gente exclui ou elija ou prioriza o céu ou a terra como fundo ou inclui-os como motivação da imagem, né? O horizonte no meio ele não sugere qual porção se destaca, pois o céu e a terra eles ocupam o mesmo espaço no quadro. Isso serve para a gente destacar o ponto de interesse e guiar a visão do espectador. Para isso é necessário que o ponto de interesse predomine no quadro, sem que os outros objetos não chamem tanta atenção, ou que o objeto de interesse seja tapado por um outro elemento, né? Se o posicionamento principal de um personagem é seu rosto, isso não permite ignorar o resto do seu corpo e os demais objetos e suas direções, além de seus tamanhos e preponderâncias. Tem uma certa regra, né, uma regra da visão, que prevê posicionar o personagem num lado do quadro, olhando para o outro, tendo um espaço de visão. Dependendo da posição do personagem e a direção de sua visão, o enquadramento deve permitir haver pelo menos 2/3 de espaço diante dos olhos. Mas ocorre do personagem estar num lado e estar olhando para o mesmo lado do quadro, tornando o espaço oposto nulo ou sem importância e deixar a composição desbalanceada. Atenção aqui para o termo desbalanceado. Com demasiado peso para um lado e pouco peso para o outro lado. Outra regra muito importante é a regra dos terços, né? Uma técnica de composição criada para, de alguma forma, criar composições balanceadas e prazerosas, evitando que o centro de interesse corte a imagem pela metade ou que haja uma centralidade do quadro que não se está buscando. Os pontos de intersecção eles servem para posicionar os objetos, tornando-se ponto de interesse e destaque. No caso de mais um ponto de interesse, a busca é por posicioná-los nestes pontos para dividir e balancear o peso dos objetos na imagem. Por vezes, a regra dos textos é considerada demasiado estável e estática. Simetria e dinâmica, né? Simetria dinâmica, né? Através de uma linha diagonal que divide o quadro em dois triângulos, traça-se outra linha perpendicular formando 90 graus com a linha diagonal. Realizando novas linhas, se obterão os 4 pontos claves da imagem, né? Os pontos obtidos eles desviam ligeiramente dos pontos das regras das terças, né? Mas a maior diferença se volta para as linhas que não são perfeitas nem estáveis e se apoiam totalmente nas direções diagonais, que chamam mais atenção, marcam melhor perspectiva e resultam em composições mais dinâmicas. Normalmente é muito utilizado em animes, né? A composição áurea, por exemplo. A composição áurea basicamente é a aplicação da espiral de Fibonacci na composição. Não tem outra coisa que de alguma forma a gente poderia falar aqui. E elas também criam composições bastante belas, né? Tem uma certa atração, tem uma certa beleza e cria uma composição com uma certa dinâmica.
Tem uma outra regra também, chamada regra dos ímpares, né? Ter um único elemento em quadro pode transmitir sensação de solidão e isolamento, enquanto dois elementos pode deixar a imagem equilibrada e estática, em que os elementos têm um peso idêntico e sem nenhum destaque sobre o outro. Ao adicionar três elementos, haverá um entre eles que poderá adquirir uma certa centralidade. Números pares podem chegar a uma composição de difícil divisão, já que números pares tendem a favorecer uma composição divisível, né, com padrões e certa simetria. Já números ímpares deixarão a imagem mais orgânica. Cada objeto incluído em um quadro, ele carrega um peso visual. Tamanhos, cores, brilho e posicionamento de um objeto pode afetar a percepção do público em relação ao peso visual relativo, tornando possível criar composições que pareçam balanceadas quando o peso visual dos objetos no quadro é distribuído de forma uniforme, ou não balanceadas quando o peso visual se concentra em apenas uma das áreas do quadro. E aqui a gente está falando um pouco já de composições balanceadas e não balanceadas. Embora os termos balanceado e não balanceado não tenham um juízo de valor inerente em termos de composição, não é raro encontrar composições balanceadas que têm seu peso visual simetricamente ou uniformemente distribuído no quadro, que está sendo usado para transmitir ordem, né? Uniformidade, predeterminação. Da mesma forma, composições não balanceadas são, em geral, associadas ao caos, à inquietação e à tensão. A sensação que pode ser comunicada pelo uso de composições balanceadas e não balanceadas dependerá em grande parte do contexto narrativo em que elas são utilizadas. Vamos falar agora um pouco sobre os planos da imagem, né? É importante estar atento aos planos da imagem. Podemos dividir a imagem em primeiro plano, em plano intermediário e em segundo plano, né, o fundo, muitas vezes. Aqui estará em jogo a criação de um espaço tridimensional em relação à bidimensionalidade da tela. Um objeto em primeiro plano favorece a criação de uma profundidade, mas, por exemplo, uma barreira ao fundo, né, muitas vezes atrás de um tema, de um personagem, ele achata o plano, reduzindo o eixo Z da imagem. Saber manipular os planos da imagem pode nos favorecer quando formos utilizar, por exemplo, a regra de Hitchcock, para quem situar um elemento, objeto, muitas vezes no primeiro plano, né, aumentando a sua dimensão, sua proporção na imagem, ela, de alguma forma, levando em consideração a sua importância na história e na narrativa, essa dimensão que ela ganha no quadro e na tela acaba sendo favorecido pelo seu posicionamento. Mas isso é preciso conhecer as características da sua objetiva, que irá facilitar o posicionamento da câmera em relação à encenação. Já a perspectiva da objetiva, um dos primeiros trabalhos de uma câmera numa cena está no seu posicionamento, que influi no que se exclui e no que se inclui, e por consequência naquilo que o público verá. Ao se decidir pelo posicionamento, estamos implicitamente decidindo que ponto de vista, que perspectivas estamos adotando. A visão humana, ela, por exemplo, ela pode chegar a 180 graus, mas uma visão fóvea central, que permite ver mais detalhes, né, enxergar mais detalhes, ela está restrita aos 45 graus. E aqui, uma objetiva normal, ela é ideal. Para fins de esclarecimento, uma objetiva normal é aquela onde a distância focal é igual à diagonal do sensor. Normalmente, a gente está acostumado a ver que uns 50 mm para sensores de 35 são tratados como objetivos normais, mas isso varia de acordo com o sensor. Mas, digamos, para além de um campo de visão, uma objetiva também influi no campo focal, né, devido à sua distância focal. Objetivas normais retratam profundidades dos planos relativamente próximas à percepção humana. Uma grande angular, por exemplo, ela possui uma distância focal curta, a depender da distância em relação ao tema e abertura do diafragma. O campo focal se estende em relação a outros objetivos. Importante entender que a profundidade de campo ela é inversamente proporcional ao quadrado da sua distância focal. Ela também possui um campo de visão mais amplo, né, largo. Normalmente, um dos seus principais efeitos, de alguma forma, desse efeito desse campo de visão mais largo é a distorção das imagens, principalmente nas bordas, né? Ela altera as formas, mas o espaço também ele é alterado, ele se expande, e os objetos, por exemplo, próximos à câmera parecerão muito próximos, e objetos relativamente mais afastados da câmera, mas não tanto, parecerão muito distantes. Isso pode adicionar sensação de presença ou ausência, distância, né? Separação para um espectador, se a intenção for essa. As grandes angulares elas são perfeitas para explorar composições cujo objetivo é a manutenção de um foco profundo. Porém, sempre fique alerta para os outros efeitos advindos do uso da grande angular. Ela pode ser uma boa ferramenta se a sua intenção for alterar a proporção e dimensão dos objetos na imagem, como, por exemplo, realizados por Orson Welles, né? Normalmente, quando queremos apresentar uma imagem, como se dá a nossa percepção, escolhemos uma normal, porque ela consegue diminuir a distorção nas extremidades do quadro. Já uma objetiva de grande distância focal,
estamos falando de uma teleobjetiva, ela comprime e achata os planos da imagem. Lembra os planos primeiro, plano intermediário, segundo plano? Ao mesmo tempo, ela possui um campo de visão reduzido, né? E um campo focal mais estreito. Objetivas mais longas, elas são adequadas para retratos, né? Closes, primeiro planos e planos médios. Elas também não enfatizam o movimento, elas não enfatizam muito o movimento interno da imagem, principalmente de aproximação. Se um objeto estiver, digamos, a uma certa distância, caminhando em direção à câmera, ele poderá caminhar bastante tempo e o seu tamanho praticamente não será alterado dentro da imagem. Ao mesmo tempo, como ela achata os planos da imagem, os objetos que se movimentam em planos distintos poderão ganhar dinâmica e intensidade, né? Uns em relação aos outros. Devido ao seu campo focal ser reduzido, ela também possibilita o isolamento do tema em relação aos outros planos da imagem, porque ela há um grande desfoque. Mas é sempre importante advertir para a sensação de planura provocada por essa objetiva, devido ao achatamento dos planos. Ela também dificulta acompanhar certos movimentos de objetos com grande proporção na imagem. Será difícil manter o movimento dos pés jogando bola numa tela objetiva. Por isso, dirija seu ator para que ele faça movimentos mais lentos num close ou quando estiver filmando com a tela objetiva num plano mais fechado. Cada objetiva carrega características intrínsecas que nos ajudarão a compor, e conhecer essas características será muito importante nesse trabalho de composição. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os planos, né? Os planos é um conhecimento importante para o processo de decupagem de um roteiro. Afinal, é o momento que planificamos visualmente o nosso filme. O plano é a unidade dramática mínima de um filme, né? Mas é importante não tomá-lo como conhecimento absoluto, pois muito do uso de um determinado plano obedece ao seu contexto narrativo, e a forma como ele foi convencionado não nos impede de ser criativo e dar um uso diferente. Aqui eu apresento alguns, né, que de alguma forma a gente vai perceber que as diferenças entre eles são às vezes de detalhes, né? Muitas vezes entre um primeiro plano, um close-up extremo, por exemplo, entre um primeiro plano e um close-up, a diferença é muito estreita. Entre um close-up extremo e um detalhe, está muitas vezes voltado para uma determinada função de cada um desses planos. Um plano americano, que pega mais embaixo, um plano médio, que normalmente é europeu, da cintura para cima, diferenças são poucas, né? Vamos lá. Por exemplo, um close-up extremo e um detalhe. Em geral, alguns teóricos diferenciam um close-up extremo e um plano detalhe. Enquanto que o primeiro nós aplicamos no rosto de um personagem, o plano detalhe pode estar restringido a um objeto cenográfico, uma porção visual mínima de uma ação dramática. Estes dois planos permitem concentrar a atenção a um pequeno detalhe. Ele isola o elemento visual, único muitas vezes, do restante da cena e gera expectativa em torno do que é mostrado, como sendo algo importante, significativo para a narrativa. Eles criam afirmações visuais poderosas dentro do sistema de imagem de um filme. Ele permite estabelecer conexões e criar relações ainda não estabelecidas no contexto da narrativa. Eles podem inclusive funcionar como planos abstratos e simbólicos, pelas qualidades inerentes de determinada imagem, e ampliar o tom dramático de uma cena. De alguma forma, a gente pode imaginar que a diferença entre um close-up e um close-up médio, um primeiro plano, está muitas vezes no contexto cultural cinematográfico de cada uma do uso dessas terminologias. Mas aqui nós estamos interessados muito mais em perceber que esses planos eles estão voltados para uma apresentação de uma nuance de comportamento, da emoção do personagem, que não estão restrita a uma região mínima do seu rosto, em geral que é os olhos, quando pega um close-up extremo. Um primeiro plano, por exemplo, permite aproximar uma certa proximidade, intimidade, que estabelece uma conexão entre o público e o personagem. Fique atento a uma encenação menos teatral, né, mais naturalista, devido a essa função potencial provocar envolvimento emocional entre o público e os personagens. Esses planos eles devem ser planejados para momentos chaves, pontos críticos, né? Muitas vezes são planos de reação e pontos de vista. Para se alcançar um bom close-up ou então um primeiro plano muito bem feito, internalize que é preciso muitas vezes você isolar esse elemento, esse personagem dentro do quadro, né, dentro da imagem. Então você tem que muitas vezes ter uma baixa profundidade e um desfoque de fundo. É importante também você perceber que, à medida que você for abrindo mais os planos, né, muitas vezes um plano mais aberto, ou então um plano mais geral, num jogo de montagem que lhe interessa, você vai descobrindo maneiras de envolver e contar sua história obedecendo a variadas funções. Por exemplo, um plano médio, né, um plano médio europeu, que muitas vezes é da cintura para cima, e a diferença entre um plano americano, que é muitas vezes da metade da coxa para cima, né, acima do joelho, está basicamente porque o plano americano
foi convencionado muitas vezes na utilização dos filmes de western, né? Quando tinha que mostrar um pouco o coldre da arma. Essa história eu acho que muita gente já conhece. Mas eles mostram um pouco mais do personagem, né? Eles conseguem mostrar um pouco mais da linguagem corporal do personagem, além de suas emoções. Eles podem transmitir a dinâmica relacional entre esses personagens. E muitas vezes, dentro de um plano médio, você pode pensar que uma pessoa já dentro da imagem, mas muitas vezes pode ter mais de um personagem. Eles são amplos para incluir um pouco até do entorno, né, do espaço, e acabam sugerindo relações com o espaço também. Às vezes eles funcionam como transição entre um plano mais aberto, um plano geral, e um plano mais fechado, um close-up, né? Aumentando assim, de alguma forma, de modo gradacional, o envolvimento emocional do público com a ação dramática, com o enredo, com os personagens. Mas essa não é a regra absoluta. Planos gerais já incluem os personagens e o espaço. E há uma variedade de planos que a gente pode perceber aí que envolve diferenças de detalhes. Muitas vezes planos inteiros que pegam os personagens da ponta dos pés até a cabeça, aos planos conjuntos que envolvem mais de um personagem, né? Envolvem já a gente pode imaginar aí 2 ou 3 ou 4 personagens, ou até um grupo maior. Eles já nos oferecem uma carga maior de informação. Então, naturalmente, eles pedem mais tempo de tela. Eles podem mostrar desde linguagem corporal entre os personagens, sua relação com o espaço, mas também apresentar o espaço e a área circundante com a sua dinâmica própria, né? Eles possuem uma função expositiva muito clara, mas a depender da ação dramática, eles também possuem uma função narrativa muito precisa, porque às vezes temos que apresentar a ação na imagem, né? Existe uma lista de planos muito extensa, né? Por exemplo, podemos pensar nos planos geográficos que situam e localizam os personagens de ação dramática, né? Over the shoulder, que é muito utilizado, o plano sobre o ombro, que é muito utilizado num diálogo, e aí aquele plano que, como a gente falou lá atrás, que respeita muitas vezes o eixo 180 graus. Normalmente, quando está vendo um diálogo, a gente apresenta os dois personagens em tela, depois um ponto de vista de um sobre o ombro, apresentando o outro, a reação do outro, ou então intercalando as falas e os diálogos, né? É a dinâmica relacional entre dois personagens e suas reações. Já o POV, né, que é o Point of View, que é o ponto de vista, ele apresenta um ponto de vista específico de um personagem. E aí pode ser utilizado por variadas maneiras, com variadas funções. Mas existem também planos que envolvem movimentos de câmera, né, panorâmica, né, que envolve já um movimento específico de câmera e que apresenta um espaço, uma ação dramática. Um dolly, que é o carrinho, que pode ser um dolly in, dolly out, que acompanha muitas vezes a ação. A traveling também, que já é um movimento já que pode envolver movimentos de grua muitas vezes. Tem o drone, né, que é um movimento já uma imagem mais aérea. Então tem uma série de planos que vocês podem estudar, mas que muitas vezes a gente não deve entender o seguinte, que conhecer essas variedades desses planos é importante, mas eles não devem limitar a nossa imaginação. Muitas vezes, encontrar os planos dos nossos filmes é um verdadeiro exercício de imersão na nossa história, né? Então, necessariamente não significa que você já deve estar pensando, vai fazer assim, a gramática é essa. Não, mergulha no teu filme que você vai achar os planos adequados. O foco é uma ferramenta narrativa importantíssima, porque ele é um dos principais elementos de direcionamento do olhar. O foco tem o poder de isolar um tema ou objeto do fundo, prendendo o nosso olhar nessa região nítida da imagem. Por isso é importante ter um conhecimento das objetivas e dos sensores para poder manipular melhor a profundidade de campo, a fim de utilizar o foco como ferramenta narrativa. Além disso, o foco pode oferecer metáforas visuais subjetivas interessantes para um momento dramático ou um ponto de vista específico, por exemplo, para produzir estados psicológicos de perturbação ou confusão. Mas é muito importante saber utilizar o foco seletivo em tomadas com mais de um personagem em cena ou com movimento, principalmente se você estiver usando objetivas com um campo focal mais estreito, como a teleobjetiva, e um diafragma mais aberto. Tente manter o foco no ponto dramático de sua cena. O bom uso do focus hack é o ensaio. Sempre ensaie a ação antes de gravar. Já os ângulos, né? As variações do ângulo da objetiva, elas são muito importantes para adicionar subtexto a um plano, a uma cena. Mas é importante aqui não tratar certas convenções como regras. Em geral, planos de diálogo, colocamos a câmera no nível dos olhos, zeramos a perspectiva. Alguns poderiam considerar essa prática formal demais e entediante, mas essa escolha ela tem implicações psicológicas numa composição. Variações ao nível dos olhos não devem ser feitas casualmente. Para envolver o espectador numa narrativa, a mudança do nível da câmera deve vir acompanhada de um contexto, deve vir acompanhada de razões. Por exemplo,
Um ângulo alto, né? É muito comum vermos planos em ângulos altos transmitindo fraqueza, passividade, impotência. Quando a câmera está acima dos olhos do personagem, naturalmente internalizamos uma sensação de domínio em relação ao que mostramos. Afinal, trata-se de uma posição privilegiada. A estatura do tema é reduzida, né? E a depender do uso do plano e na cena, a importância do tema pode ser diminuída também. Já o ângulo baixo, quando a câmera está posicionada abaixo do nível dos olhos, o espectador olha de baixo para cima. Desta forma, ela é muito comum vermos planos em ângulos baixos transmitindo confiança, né? Poder, controle. Normalmente acabamos partilhando uma sensação de mistério rondando o personagem, ou uma sensação também de superioridade tomando sua forma, né? Ao seu redor. Um uso adequado do ângulo requer um conhecimento aprofundado do roteiro, da carga dramática da cena e do uso funcional do plano na narrativa. Ângulos muito acentuados podem deixar composições mais dinâmicas, mais distrativas. Vamos falar agora de direção na tela. Direção em tela designa a direção do movimento de determinado objeto ou personagem na imagem e que obedece ao princípio do eixo, seja da ação, seja do olhar. A regra do 180 ela é projetada para manter a continuidade espacial que deve existir sempre que temas, objetos, personagens interagem em cena. Isto implica sobre onde a câmera deve estar posicionada. Claro que quando a gente fala de continuidade, estamos tratando de, muitas vezes, de uma convenção para uma montagem narrativa, né, articulada. Chamamos muitas vezes essa montagem articulada, essa relação de raccord entre os planos. Os planos são montados principalmente obedecendo ao raccord, à questão da continuidade, da manutenção da continuidade. Mas a câmera ela deve sempre ser posicionada em relação em apenas um dos lados da linha imaginária criada pela direção do olhar ou do movimento dos personagens. Se a regra não for obedecida, os planos resultantes não são montáveis, seguindo, claro, um princípio de uma montagem articulada que obedece à continuidade, ao raccord, né? É muito importante que você tenha uma compreensão de como você deve filmar essas tomadas, e o uso da planta baixa vai ser uma importante ferramenta aqui para você, de alguma forma, planejar essa produção dos planos, né? Essa filmagem dos planos. Né? É muito importante você saber fazer uso da planta baixa. Fazer a planta baixa de uma cena, de uma sequência, permite que você recrie a aparência de uma locação, registre como os personagens vão se movimentar e decida onde posicionar a câmera. Isso também possibilitará decidir sobre o posicionamento futuro da câmera nos próximos planos. Não esqueça de marcar na planta o posicionamento da câmera, mas sempre em acordo com o estabelecido na decupagem. Cada plano vai seguir de alguma forma um número ou uma letra, como você definir, e você vai ter que colocar lá na sua planta baixa o número, a numeração ou a nomenclatura, a denominação do plano conforme cada posição da câmera. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre luz, né? Sobre iluminação. Aqui a gente não vai abordar de forma aprofundada o tema porque não temos tempo hábil. E o importante aqui é a gente apresentar o tema, né? A luz ela não visa apenas tornar visível o conteúdo, o tema, a câmera, né? O tema, de alguma forma. Ela tem funções muitas vezes narrativas e dramáticas, né? Ela serve para adicionar camadas de significado, né? Emoção, tom, clima ao conteúdo da cena e da narrativa como um todo. Ao iluminar, devemos estar atentos aos aspectos da luz, sua qualidade, se ela é dura ou suave, sua direção, sua altitude que influi no ângulo, sua cor, sua intensidade e sua textura, muitas vezes. Primeiro, não há uma maneira certa de iluminar. Por isso, existem certas regras adotadas conforme as possibilidades de produção. Muitas vezes não temos condições de impor, então projetar uma certa luz que não teremos como financiar, né? Então, o principal papel aqui é entender quais as funções da iluminação, para que de alguma forma possamos adequá-la às nossas condições. E o que esperamos dela, porque de alguma forma isso nos possibilitará avaliar se ela está funcionando ou não para o que nós pretendemos, né, para os nossos propósitos. Mas é preciso entender que estamos abordando de uma maneira sucinta os conhecimentos sobre iluminação. Saiba que outros fatores influem sobre a iluminação. Por exemplo, se você tem um equipamento como objetivas adequadas, objetivas mais claras, a proposta de edição,
muitas vezes também influi sobre se estamos utilizando a iluminação de forma adequada. Muitas vezes a montagem que leva em consideração a continuidade, ela vai de alguma forma influir bastante sobre as decisões que tomamos sobre a iluminação e sobre a dinâmica de set. É sempre importante entender que alguns pontos eles estão sempre nos orientando ao pensarmos a luz na produção de uma imagem. E aqui a gente levantou alguns. Por exemplo, de alguma forma sempre buscamos um intervalo completo de tonalidades, de gradação e gradações de tom. Claro que nem sempre buscamos isso, mas muitas vezes queremos um intervalo mais nuançado de tons entre o preto e o branco, entre o branco e o preto, que é a famosa escala de cinza. Normalmente, quando temos essa intenção, é porque estamos convencidos que este intervalo mais nuançado, né, mais espaçado, mais de alguma forma mais extenso, ele é mais agradável aos olhos, né? Ele tem um efeito mais realista e terá mais impacto sobre o público. Por exemplo, também o balanço de branco das cores, né? É importante saber, de alguma forma, saber bater o branco, balanceá-lo corretamente, para de alguma forma evitar certas distorções cromáticas na imagem e evitar também uma espécie de trabalho exaustivo na pós-produção, para você não mandar trabalho para o editor. Imagina o editor ter que ficar corrigindo o trabalho do fotógrafo. Não existe. Você tem que saber, de alguma forma, balancear o branco. E balancear o branco é saber, de alguma forma, definir um pouco, definir de forma muito mais precisa que aquele branco corresponde ao branco certo da imagem, ao branco fidedigno, àquela luz que incide sobre o branco da imagem, sobre algum aspecto branco. Muitas vezes é preciso saber, de alguma forma, como operar isso. Um fotógrafo, é importante que o fotógrafo saiba. Alguns fotógrafos, quando são mais técnicos, eles usam muitas vezes cartões 18%, né? Mas nem sempre a gente tem isso em mãos, né? Saber de alguma forma dimensionar e dar forma e direção aos temas, né? A iluminação ela pode influenciar na revelação das formas na imagem. Muitas vezes podemos achatar um tema com a iluminação mais frontal, tornando de alguma forma a imagem mais bidimensional. Outras vezes, uma iluminação mais lateral ela pode alterar as dimensões, né, das formas na imagem, ou revelar formas em sua estrutura geométrica e textura. Isso é muito importante a gente entender, porque são importantes informações que levamos em consideração na medida que buscamos demonstrar características da personalidade do personagem, emoções, de alguma forma, os valores dessas emoções, né? a carga dramática dessas emoções. Ao mesmo tempo também, diante dessas informações, nós conseguimos adicionar certas camadas de sentido, né? É importante também que a iluminação ela nos possibilita separar melhor o tema em relação ao fundo, né? Acabamos adicionando certa profundidade quando sabemos manipular bem a iluminação. E ao mesmo tempo conseguimos dar certas dimensões à forma aqui, sempre estamos dialogando com a forma, certas dimensões aos elementos, aos temas, aos objetos, aos personagens. Por vezes, nossa intenção é destacar o tema do fundo, né? Um dos meios mais eficazes é o contraluz, é o backlight. Outra forma também é tornar o plano de fundo da imagem mais escuro ou mais claro em relação ao tema. Assim destacamos o tema em relação ao fundo. Mas para criarmos uma imagem mais tridimensional, sempre buscamos criar os 3 planos da imagem, que eu já te falei. Um primeiro plano, um plano intermediário e um plano de fundo, né? O terceiro plano, um segundo plano. A iluminação também visa criar profundidade, né? Forma e perspectiva para criar uma certa impressão de realidade de um mundo realista. O maior inimigo de uma imagem tridimensional é uma iluminação plana, é uma iluminação que vem de perto da câmera e ela de alguma forma está no mesmo eixo da objetiva. O resultado é uma iluminação uniforme e plana. Ela acaba, digamos, imprimindo uma certa planura à imagem, né? Porque ela não permite muitas vezes a gente imprimir uma certa nuance e gradação de escala de cinza, né? A gente não consegue ver os contornos das formas, né? Ao mesmo tempo também a iluminação é muito importante para, de alguma forma, a gente conseguir imprimir uma certa textura, conseguir destacar a textura na imagem, né? Uma iluminação frontal, por exemplo, ela tende a obscurecer a textura da superfície dos materiais. A razão é porque conhecemos a textura do tema a partir das áreas escuras ou das áreas sombreadas. Quanto mais luz lateral, mais sombra e mais textura. Então, necessariamente, você não vai conseguir muita textura colocando uma luz que é
necessariamente em cima da câmera, ou então no mesmo eixo. A luz também ela influi sobre o clima e o tom dramático, né? O conteúdo emocional. A iluminação ela tem uma função muito específica, ela de criar o clima, né? Então, se você de alguma forma não se atentar a isso, você não vai perceber como manipular o tom dramático de sua cena com a luz. Em conjunto com o objetivo ou plano, ela pode adicionar inclusive características específicas ao conteúdo da narrativa. Mas por fim, e o mais importante, é a exposição. Talvez o ponto crucial da iluminação seja esse. Isto porque com uma exposição incorreta, toda a função da iluminação ela desmorona junto com a cena. A exposição correta é aquela própria aos seus objetivos, às suas escolhas estéticas. Mas expor corretamente é um trabalho conjunto entre iluminar e setar a câmera, né? Presetar ou setar, que é saber você manipular muitas vezes o tripé da exposição, que é o uso do diafragma ou íris, o ganho, né, ou o ISO, e o shutter, que é a velocidade de obturação, que de alguma forma a gente vai entender um pouco melhor, mas sempre de uma forma muito abreviada. Bem, gente, o que eu vou falar aqui é uma coisa bem breve, é importante que vocês, de alguma forma, tentem buscar outras informações para além daqui. Eu vou falar um pouco sobre o princípio básico envolvendo as operações de câmera que diz respeito ao tripé da exposição. É preciso que um fotógrafo saiba expor para além de compor, né? Viemos falando muito sobre composição e agora vamos falar uma coisa muito básica sobre exposição. Trata-se da operação básica que se deve saber a respeito do ofício de quem o fotógrafo opera. O tripé da exposição é um sistema de compensação envolvendo 3 fatores que influem nessa operação de expor a imagem à luz do tema, isto é, equilibrar o íris, o diafragma, o shutter, o obturador e o ganho, o ISO, para melhor expor, né? Importante reter que o sistema de compensação funciona como um balanceamento entre esses 3 fatores. Para alcançar uma exposição sendo guiada pelo histograma, sempre se procura se guiar pelo histograma, se sua câmera tiver um histograma. Um ponto a mais ou a menos numa troca entre esses 3 fatores aumentará ou diminuirá a entrada de luz, e cada um deles possui efeito sobre a imagem. A íris, por exemplo, muito aberta, achatará o campo focal, e mais fechada ela aumentará. Já o ganho ou ISO funciona como uma escala de sensibilidade de superfícies fotossensíveis à luz, que pode aumentar o ruído, o grão da imagem, enquanto que o shutter é uma medida temporal de exposição do sensor, que regula a velocidade de captura da imagem, aumentando ou diminuindo o rastro e influindo na nitidez. Bem, em geral, a compreensão de como funciona a íris ou diafragma será muito importante para posicionar o personagem numa distância relativa à distância focal e à abertura, para mantê-lo sempre em foco. Assim, mesmo que o personagem se movimente um pouco para trás ou para frente, ele não sairá de foco. Pois é muito comum que o operador de câmera abra muito o diafragma para deixar entrar muita luz, isto adelga o campo focal, deixando ele muito estreito, e qualquer movimento básico de um personagem pode fazer com que ele saia de foco, né? Então é muito importante você perceber e saber que tem esse efeito. Já o shutter, é convencionado que o operador ele configura o shutter para o dobro do frame rate. O que é o frame rate? O frame rate é a quantidade de quadros que nós estabelecemos por segundo no nosso formato de filmagem. Normalmente colocamos 24p ou então 30p, né? Mas se colocamos 30p, por exemplo, temos que ter 30p a 30 quadros por segundo, temos que colocar o shutter em 1:60, a depender do sistema de transmissão, claro. No Brasil utilizamos o PAL-M, que é 30p a 60 Hz. Porém, utilizamos de alguma forma, é importante a gente saber que isso não é uma coisa fechada, inviolável. A depender da necessidade de luz, por exemplo, podemos parear o shutter ao frame rate, né? 30p, você coloca lá o shutter 1:30. É uma fração, né? Deixando entrar mais luz. Essa escolha implica que aumenta o rastro da imagem, mas se sua cena não tiver muito movimento interno, né, o rastro pode ficar quase imperceptível. Já o ganho ele funciona como o ISO. Né? O ganho normalmente é utilizado em filmadoras e o ISO em DSLR. Ele funciona como uma espécie de amplificação de intensidade do sinal elétrico emitido pelos sensores em decibéis, dB normalmente no ganho, né? O ISO normalmente não tem esse dB. Em situações de pouca luz, aumentamos o ganho, mas o ideal é mantê-lo zerado. Né? Caso seja preciso aumentar o ganho ou o ISO, é ideal não ultrapassar um determinado valor, porque isso aumentaria o ruído na imagem. Bem, esses foram os 3 elementos básicos que você deve entender. Se você tiver uma imagem que precisa ganhar mais luz, e às vezes você não tem como
você não tem como ceder, abrir mais o seu diafragma, você pode tentar mexer no seu shutter, né? Tentar variar com o seu frame rate, ou então aumentar o seu ISO. Muitas vezes essas ferramentas aí têm uma margem pouca de manobra e dizem respeito mais à qualidade dos nossos equipamentos. Se tivermos bons equipamentos, teremos mais manobras.